esse vídeo pode salvar vidas. Assista até o final e compartilhe com quem você se importa. O que você faria se estivesse diante de uma mulher sendo agredida? Se você presenciasse alguém sendo humilhado, desrespeitado e violentado, seria sua responsabilidade agir? A luta contra o feminicídio não é só das mulheres, e sim de todos nós. Homens, como agentes de mudança, podem desempenhar um papel crucial nessa batalha. O feminicídio não acontece apenas em momentos de extremo abuso físico, mas começa com atitudes cotidianas que são muitas vezes ignoradas, aceitas ou até normalizadas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o papel dos homens na prevenção do feminicídio, abordando desde a educação masculina desde a infância até a intervenção direta quando presenciam atos de violência. Além disso, vamos conhecer histórias inspiradoras de homens que têm se mostrado aliados na luta contra a violência de gênero. Você, homem, pode ser uma peça fundamental nessa mudança. Neste vídeo, você vai entender como mudar a narrativa, como agir de forma responsável e como ser um agente de transformação para a construção de um mundo mais igualitário. Não é só sobre combater o feminicídio, é sobre mudar a mentalidade e criar uma sociedade mais justa para todos. Fique conosco até o final e compartilhe esse vídeo. Juntos, podemos fazer a diferença. Tópico 1. A educação masculina desde a infância sobre respeito, empatia e igualdade. A transformação começa desde cedo. Educar os meninos para respeitar as mulheres e para valorizar a igualdade de gênero é o passo fundamental para prevenir o feminicídio e todas as formas de violência de gênero. Mas, como conseguimos construir um futuro sem violência, sem feminicídios, se desde a infância muitos meninos são ensinados a ver as mulheres como seres inferiores? O respeito à mulher precisa ser incutido desde cedo, para que eles cresçam sabendo que, como homens, eles têm a responsabilidade de lutar pela igualdade. E mais, que a mulher não está ali para ser submissa, mas para ser respeitada em todas as suas formas. A educação infantil é a chave para quebrar os ciclos de violência, pois educar os meninos para a igualdade de gênero é a maneira mais eficaz de prevenir a violência no futuro. O respeito não é apenas um valor, mas uma necessidade básica para que o relacionamento entre os sexos seja saudável e equilibrado. Meninos educados para respeitar as mulheres e tratá-las com empatia são menos propensos a se envolver em relacionamentos abusivos, em casos de violência doméstica, ou até mesmo em feminicídios. Desde a infância, os meninos devem ser ensinados a valorizar o consentimento, a respeitar o espaço do outro, e a enxergar as mulheres como iguais. Quando educados para tratar as mulheres com dignidade e respeito, eles contribuem para uma sociedade mais justa. E mais, essas crianças crescem para ser homens que não toleram violência de gênero, que sabem intervir quando presenciam uma agressão, e que não aceitam o machismo. A sociedade precisa de homens que sejam agentes de mudança, e isso começa com uma educação sólida, que seja consciente, empática e igualitária. Você sabia que campanhas educacionais e programas sociais que abordam empatia e igualdade estão mudando a forma como os meninos veem as mulheres? Testemunhos de homens que foram educados de forma respeitosa mostram que homens conscientes da importância do respeito às mulheres são mais atuantes em movimentos de prevenção ao feminicídio. O impacto de uma educação positiva é comprovado. Homens que foram educados com empatia têm menos chance de se envolver com violência e têm um comportamento ativo na luta contra o machismo. O futuro está nas mãos de quem educa os meninos hoje, e a cada ação, a cada campanha que leva valores de respeito à mulher, mais vidas estão sendo salvas. Mas, a educação não deve acontecer apenas dentro de casa. É urgente que as escolas também sejam espaços onde meninos aprendem sobre igualdade de gênero e o respeito pelas mulheres. Palestras, atividades em grupo e campanhas de conscientização nas escolas podem ser poderosas ferramentas de prevenção. É no ambiente escolar que os meninos começam a formar suas visões sobre as mulheres. Por isso, esse espaço deve ser inclusivo e educacional para que eles cresçam com valores corretos e sem preconceitos. Ao educarmos as futuras gerações para a igualdade, criamos um ciclo que, com o tempo, irá erradicar a violência contra as mulheres e prevenir o feminicídio. Agora, imagine se todos os meninos fossem educados para respeitar as mulheres, intervir em casos de violência e lutar pela igualdade de gênero. Isso é possível, e você pode fazer parte dessa mudança. Não fique de braços cruzados. Abrace a causa, compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar a mensagem de respeito e igualdade. É urgente que todos se envolvam nessa jornada. Homens e mulheres juntos, criando uma sociedade livre de violência.
Agora que sabemos o impacto da educação desde a infância, vamos explorar como os homens podem intervir quando presenciam atos de violência. Essa ação pode salvar vidas, e no próximo tópico, vamos entender como essa intervenção pode ser feita de forma eficaz e segura. Tópico 2: Como os homens podem intervir quando presenciam atos de violência. Uma das questões mais delicadas no combate ao feminicídio e à violência de gênero é a passividade das testemunhas. Quando um homem presencia um ato de violência contra uma mulher, seja no contexto de abuso verbal, emocional ou físico, o que ele faz? Ignorar? Ficar em silêncio? Fazer de conta que não viu? A realidade é que, muitas vezes, a passividade é vista como uma forma de proteção ou de evitar conflitos, mas, na verdade, ela acaba reforçando o ciclo de violência. Homens têm o poder de intervir, e essa intervenção pode ser decisiva para a segurança da mulher e para a prevenção do feminicídio. Agora, você pode estar pensando, mas, como intervir sem agravar a situação? A boa notícia é que intervir de maneira segura é possível. Não é sobre agir como herói, mas sim sobre agir com responsabilidade. Homens que presenciam atos de violência podem, por exemplo, usar sua autoridade ou posição de poder para afastar o agressor ou intervir sem colocar a mulher em mais risco. Isso pode ser feito de várias maneiras, como, por exemplo, convidando a vítima para um local mais seguro, chamando a atenção do agressor de forma sutil ou, se necessário, denunciando o ato às autoridades competentes. Muitas vezes, a intervenção de um homem pode ser mais eficaz justamente por conta da dinâmica de poder que existe em algumas situações de violência doméstica. O agressor pode ser mais propenso a retroceder ou parar o abuso se perceber que um outro homem está questionando seu comportamento. No entanto, é essencial que a intervenção seja feita de forma estratégica e, acima de tudo, sem agravar a situação. Por isso, a educação sobre como intervir de forma segura é uma das chaves para que os homens se tornem aliados na luta contra a violência de gênero. É também importante lembrar que, ao intervir, o homem não está apenas ajudando a mulher que está sendo atacada, mas também enviando uma mensagem clara para todos ao redor: violência contra a mulher não é aceitável, em nenhuma circunstância. Ao tomar uma atitude, ele não só protege a vítima naquele momento, mas também envia um exemplo poderoso para a sociedade, mostrando que o respeito e a empatia devem ser a norma, não a exceção. Isso é crucial para mudar a cultura do machismo, que muitas vezes permite que a violência passe despercebida ou seja tratada com indiferença. Em casos de violência pública, como em um espaço público ou numa reunião social, os homens têm uma responsabilidade ainda maior. Agir rapidamente pode ser a diferença entre a mulher ser protegida ou ser vítima de mais abuso. Os homens podem, por exemplo, desviar a atenção do agressor, chamar alguém para ajudar, ou até proteger a vítima fisicamente, caso isso seja seguro. A solidariedade masculina, ao agir de forma proativa, não só protege a mulher, mas também desmascara a ideia de que a violência contra a mulher é algo que não deve ser questionado. O mais importante é entender que, quando os homens se posicionam contra a violência de gênero, eles não estão apenas protegendo uma mulher, mas também criando um exemplo para os outros homens. Eles mostram que a violência contra a mulher não é normal, e que todos temos a responsabilidade de proteger as mulheres e agir quando vemos algo errado. A ação de intervir é uma das maneiras mais eficazes de mudar a cultura e de prevenir o feminicídio. Afinal, uma sociedade que não tolera abusos é uma sociedade mais justa e segura para todos. Agora que sabemos como a intervenção pode salvar vidas e prevenir o feminicídio, vamos aprofundar as histórias de homens que estão fazendo a diferença. Vamos ver como testemunhos reais de homens que se tornaram agentes de mudança na luta contra o feminicídio podem inspirar outros a agir. Não perca, pois a transformação começa com a ação de cada um. Tópico 3: Testemunhos e histórias de homens que são agentes ativos na luta contra o feminicídio. Nada é mais poderoso do que ver homens reais, com histórias reais, atuando de maneira decisiva na luta contra o feminicídio. Testemunhos de homens que se tornaram agentes ativos de mudança servem como prova de que a transformação é possível, e que o feminicídio pode ser combatido com atitudes concretas. Estes homens não são apenas aliados das mulheres, mas líderes de um movimento, mostrando aos outros homens que é responsabilidade de todos combater a violência de gênero. Eles não apenas falam sobre a mudança, mas agem de maneira eficaz para criar um ambiente mais seguro para as mulheres. Um exemplo poderoso é o caso de homens que, em espaços públicos, como bares, festas e até mesmo no ambiente de trabalho, intervieram quando viram comportamentos abusivos. Homens que,
Ao perceberem um ato de assédio, não apenas ignoraram, mas tomaram uma posição e ajudaram as vítimas. Esses homens não apenas se tornaram um escudo contra o abuso, mas também enviaram uma mensagem clara para todos ao redor: a violência contra a mulher é inaceitável e não será tolerada em nenhum contexto. O impacto desses gestos vai muito além da intervenção individual. Homens agindo dessa forma se tornam referências para outros homens, mostrando que a mudança começa com a ação. Um testemunho inspirador que vale a pena destacar é o de Carlos, um professor que sempre foi muito consciente sobre questões de igualdade de gênero, mas teve sua percepção sobre o impacto de sua atuação ainda mais forte quando uma de suas alunas compartilhou, em um espaço seguro, que estava sendo vítima de violência doméstica. Ao ouvir a história, Carlos se comprometeu publicamente a agir sempre que soubesse de qualquer situação parecida, seja dentro ou fora da sala de aula. Ele não apenas apoiou a aluna de forma emocional, mas também a orientou sobre como buscar ajuda e, quando necessário, tomou as atitudes necessárias para proteger a vítima. Ele sabia que, ao agir dessa forma, não estava apenas ajudando uma mulher, mas estava contribuindo para quebrar o ciclo de violência. Histórias como a de Carlos mostram que, quando os homens se posicionam contra o feminicídio, eles não estão apenas defendendo as mulheres, mas também desafiando outros homens a refletirem sobre suas atitudes e comportamentos. É crucial que mais homens sigam esse exemplo e se tornem líderes ativos na luta contra a violência de gênero. Eles não precisam ser perfeitos nem esperar o momento certo para agir. A ação precisa ser imediata e contínua, mesmo que o primeiro passo seja pequeno. Um simples ato de empatia ou solidariedade pode ser o ponto de partida para uma mudança real. Homens influentes, como figuras públicas e celebridades, também desempenham um papel fundamental nessa mudança. Eles têm a visibilidade necessária para influenciar comportamentos e atitudes. Quando um homem com grande alcance fala abertamente sobre a importância da igualdade de gênero, da não-violência e da proteção das mulheres, ele tem o poder de alcançar milhares de pessoas e gerar reflexões profundas. Ao se posicionar contra o feminicídio, ele não só se torna um modelo positivo, mas também inspira outros homens a se posicionarem e agirem contra a violência de gênero. É essencial que essas histórias de homens que agem se tornem cada vez mais visíveis. Homens que fazem a diferença devem ser celebrados, pois eles são exemplos de como podemos criar uma cultura de respeito e prevenir o feminicídio. Quando mais homens se envolverem ativamente na luta contra a violência de gênero, mais forte será a transformação na sociedade. Esses testemunhos não apenas educam, mas também inspiram outras pessoas a agir imediatamente. Agora, vamos falar sobre o papel crucial do apoio masculino em campanhas de conscientização. Como a participação de homens em movimentos contra o feminicídio pode contribuir para a mudança cultural que precisamos. Não perca, pois a transformação que buscamos começa com ações concretas e comprometimento contínuo. Tópico 4. A importância do apoio masculino em campanhas de conscientização. Quando falamos sobre o feminicídio e a violência de gênero, é fundamental reconhecer que a mudança cultural não deve ser responsabilidade apenas das mulheres, mas de toda a sociedade. O apoio masculino em campanhas de conscientização desempenha um papel essencial nesse processo. Homens que se posicionam publicamente contra o feminicídio e o machismo têm uma capacidade única de influenciar comportamentos, desafiar normas e, mais importante, mobilizar outros homens a agirem. Em muitas culturas, os homens ainda são vistos como as figuras de autoridade e liderança, e quando eles se tornam defensores dos direitos das mulheres, essa postura reverbera poderosamente. Campanhas como Homens contra o Feminicídio e movimentos que incluem homens como aliados têm mostrado resultados muito mais eficazes do que aquelas que abordam exclusivamente o problema do ponto de vista feminino. Ao engajar homens em campanhas, conseguimos não só aumentar a conscientização, mas também transformar a mentalidade daqueles que, até então, podem não ter reconhecido o impacto que suas atitudes têm sobre as mulheres e sobre a sociedade como um todo. Testemunhos de homens que se envolvem ativamente nas campanhas mostram que eles se tornam modelos para outros, ensinando que o respeito à mulher é uma obrigação, e não uma escolha. O apoio masculino também enriquece as campanhas. Não basta que as mulheres se levantem sozinhas contra a violência de gênero, elas precisam do apoio dos homens, especialmente daqueles que têm influência e visibilidade. Palestras, eventos e debates em que homens se envolvem de forma ativa geram mais impacto, pois eles falam a mesma linguagem de outros homens, muitas vezes os desafiando a refletir sobre os próprios comportamentos e atitudes. Quando um homem se coloca contra o machismo e a violência de gênero, ele ajuda a mudar o padrão de comportamentos que sustentam essas práticas.
Além disso, ele envia uma mensagem clara: o feminicídio e a violência não têm espaço em uma sociedade que deseja progresso. O trabalho de homens influentes, como líderes comunitários, celebridades e figuras públicas, também é fundamental para a transformação. Quando esses homens se posicionam contra o feminicídio e promovem campanhas educativas, eles têm o poder de mobilizar massas e ampliar o alcance das mensagens. Um simples gesto de um líder masculino que se manifesta publicamente pode inspirar milhares a se engajarem na luta contra a violência de gênero, mudar mentalidades e fazer com que mais homens se sintam responsáveis pela erradicação dessa violência. A união de homens e mulheres em campanhas de conscientização cria uma força imensa de transformação social. Não podemos esquecer que os homens também devem ser educados sobre como agir. Campanhas educativas devem ser criadas para ensinar aos homens não só como apoiar as vítimas, mas também como intervir de maneira responsável em situações de violência. O apoio masculino nas campanhas de conscientização não deve se restringir apenas a palavras de apoio, mas se estender a ações concretas. Desde a participação ativa em movimentos, até a ajuda direta às vítimas, os homens devem ser capacitados para agir de forma eficaz e fazer a diferença em cada situação. Por fim, o envolvimento masculino em campanhas de conscientização contribui diretamente para mudar a cultura do machismo e do feminicídio. Homens que participam ativamente são parte da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde a violência contra a mulher não será tolerada. Se você, homem, quer fazer a diferença, comece a se engajar. Apoiar campanhas, se envolver em discussões e, principalmente, praticar o respeito à mulher no dia a dia, são ações poderosas. A verdadeira mudança começa com a educação de todos e a ação de cada um. Agora, vamos explorar a responsabilidade coletiva que todos os homens têm na prevenção do feminicídio e na construção de uma sociedade mais igualitária. Não perca o próximo tópico, onde vamos discutir como a unidade entre homens e mulheres pode mudar definitivamente o futuro. Tópico 5. A responsabilidade coletiva, homens como aliados na prevenção ao feminicídio. A luta contra o feminicídio e a violência de gênero não é apenas uma responsabilidade das mulheres, mas sim de todos nós, homens e mulheres. Homens, em particular, têm um papel crucial como aliados na prevenção dessas formas de violência. A sociedade muitas vezes vê as mulheres como as únicas responsáveis pela luta contra o machismo e a violência, mas a verdade é que a verdadeira mudança só acontece quando todos se unem. Homens, como pilares de uma transformação social, têm a capacidade única de influenciar atitudes e comportamentos, ajudando a construir uma cultura de respeito e igualdade. A responsabilidade coletiva começa com a conscientização de que todos nós, homens e mulheres, temos o poder de mudar a realidade. A violência contra a mulher não é um problema isolado, mas sim um reflexo de um sistema que perpetua a desigualdade de gênero e o machismo. Homens, ao se posicionarem contra a violência, fazem parte dessa mudança. E esse posicionamento não precisa ser algo grandioso ou distante da realidade cotidiana. Cada atitude, desde respeitar uma mulher no seu ambiente de trabalho, até intervir em uma situação de abuso, faz uma grande diferença na luta contra o feminicídio. Quando falamos sobre responsabilidade coletiva, não estamos falando de uma ação isolada ou pontual, mas de um compromisso diário com a igualdade e o respeito. Homens que educam seus filhos, que participam de movimentos de conscientização, que denunciam agressões e não toleram comportamentos machistas em seu círculo social estão contribuindo ativamente para a erradicação do feminicídio. A mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia, mas com ações consistentes, pequenas atitudes diárias podem resultar em grandes transformações na sociedade. Um exemplo poderoso de como a responsabilidade coletiva pode gerar resultados tangíveis vem dos homens que se tornam mentores e líderes dentro de suas comunidades. Homens com influência, como pais, educadores, profissionais e figuras públicas, têm um papel decisivo em moldar a mentalidade das futuras gerações. Quando um homem se compromete a educar seus filhos sobre o respeito às mulheres, sobre a importância da igualdade e da não-violência, ele está construindo as bases para uma sociedade sem feminicídios. Esses homens têm o poder de desafiar o machismo e a violência, criando um ambiente de respeito e empatia. Além disso, os homens que se tornam aliados das mulheres nas lutas contra a violência têm um papel transformador. Eles não apenas defendem a causa das mulheres, mas também desafiam outros homens a refletirem sobre suas próprias atitudes. Quando homens influentes se posicionam publicamente contra o feminicídio, eles não estão apenas dando uma voz à causa, mas também criando um exemplo poderoso de como a solidariedade masculina pode alterar a percepção social sobre a violência de gênero. Ao agir,
esses homens abrem espaço para que outros sigam o mesmo caminho, e a luta contra o feminicídio se torna uma causa de todos. O papel dos homens como aliados é essencial para que a violência de gênero seja erradicada. Quando os homens se unem a esse movimento, a sociedade como um todo se torna mais forte e mais capaz de combater o machismo. É possível construir uma sociedade onde a igualdade de gênero é a norma, onde as mulheres são respeitadas e protegidas. Mas, para isso, precisamos da participação ativa de todos os homens. Se você, homem, quer ser parte da mudança, comprometa-se a agir, a educar, a intervir, e a não tolerar mais a violência contra a mulher. A responsabilidade coletiva é o caminho para um futuro sem feminicídios, e cada homem tem a responsabilidade de agir. Quando homens e mulheres se unem, a violência de gênero é combatida de forma mais eficaz, criando uma sociedade onde o respeito, a empatia e a igualdade sejam a base para todas as relações. Agora é hora de agir e garantir que o feminicídio seja um capítulo do passado, não mais um problema presente. A mudança começa com cada um de nós, e você pode fazer a diferença. Vamos juntos, como sociedade, erradicar a violência de gênero e construir um futuro mais seguro para todas as mulheres. Agora que você entendeu o papel fundamental dos homens na prevenção do feminicídio, é hora de agir. Não basta mais assistir de longe, todos nós temos a responsabilidade de construir uma sociedade mais segura para as mulheres. Se você é homem, tome uma atitude agora. Comece com o que você pode fazer em sua vida diária: educar-se sobre igualdade, intervir quando presenciar atos de violência, e apoiar campanhas que promovem o respeito às mulheres. Homens, vocês são parte fundamental dessa mudança. Agora é sua vez de fazer a diferença. Compartilhe este vídeo, inspire outros homens a se engajar nessa luta, e não deixe o feminicídio ser um problema de todos, mas um problema resolvido por todos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e se junte a nós na construção de um futuro mais igualitário. A luta começa agora, com você.